canal Abelhas de Bioma-Caatinga. A composição do mel. Eu consumo mel desde que me entendi como gente e também comercializo, crio abelhas africanizadas, mas que o consumo normalmente fica equilibrado com abelhas nativas, coleto sempre esse mel. Então o mel é um material, um alimento conhecido desde, acho que, do início da evolução humana, do surgimento do ser humano. Eles utilizam esse alimento, é um dos alimentos mais antigos. Então vamos às composições. Carboidratos, que no caso tudo que a abelha coleta que vem no néctar, em torno de 50% é néctar, é sacarose. A outra parte é água, em torno de 50% de água. Claro que nesse néctar tem algumas substâncias a mais. Então, quando essa sacarose ela sofre a separação, a lise, vamos tratar dessa maneira, na molécula, que é um disacarídeo, vira frutose e glicose na mesma quantidade. Ainda pode ter os méis até 3% no máximo de sacarose, ou seja, aquele açúcar que não sofreu, vamos imaginar uma ruptura da molécula. Água entre 15% e 24%, isso é o que são determinados méis. Tem alguns valores diferentes, mas isso é o que é encontrado. Diz que a marmelada é o mel mais concentrado, ou seja, menor teor de água. A planta produz esses néctares, a abelha vai lá, coleta e armazena na bolsa melífera, o papo, e traz para a colônia. Quando traz esse material, passa por desidratação e começa já nesse processo, a receber substâncias das glândulas, principalmente da glândula hipofaringianas. A invertase é uma substância que é uma proteína e a glicose oxidase. A invertase ela atua diretamente na ruptura da sacarose, que é o açúcar que é o néctar, ou néctares, que tem vários. E a glicose oxidase ela tem um papel importante, ela é um antimicrobiano, principalmente bactericida. Vai matar todos os micro-organismos? Claro que não. Tem mais aqueles que estão relacionados com a vida das abelhas. Existe também catalase. Catalase, lembra, fica no nosso corpo. E a catalase, no nosso corpo, ela vai agir diretamente sobre o peróxido de oxigênio, que é também popularmente chamado água oxigenada, que é H2O2. Tem fosfatase, que é uma enzima. 74% do mel ele vai ter determinadas substâncias. Glicose, frutose, sacarose, maltose, que é outro disacarídeo. E aí vai ter as vitaminas, e aqui eu vou entrar na questão das vitaminas. As vitaminas que existem é a vitamina A, claro, em pequena quantidade, também chamada retinol. Vitamina A tem uma importância enorme com a questão da visão. Nos preserva a visão, o papel dela. Lembra, vitaminas não são nutrientes, fica bem claro. Está na nutrição, mas não são nutrientes. Não são estruturais, não são energéticas, elas são defesas, reguladoras, controladoras, têm papéis específicos no organismo vivo. A vitamina B1, que é a tiamina, entre tantas funções, ela evita uma doença que é chamada beriberi, uma doença que foi estudada, somente descoberta na Ásia e na África, lá no século passado. A B2, que é a riboflavina, ela tem papel importante, inclusive nas enzimas da tireoide, processo de tireoide, ou seja, regula, controla. A vitamina B5, que é o ácido pantotênico, formação de hemácia e anticorpos, é o papel fundamental dessa vitamina. A B6, que é a piridoxina, ela regula o sistema e defende, de fato, o sistema cardíaco, sistema imune e equilibra o sistema hormonal, toda a questão hormonal. Vitamina C, aqui eu faço uma observação. Vitamina C é também chamada ácido ascórbico, e ela não é um antiviral, não tem nenhuma vitamina antiviral. Até hoje não foi descoberto nenhum o papel, a função biológica das vitaminas nos organismos vivos, não tem papel antiviral. E muita gente está gripada ou com resfriado, toma vitamina C, é um absurdo. Ela tem um papel importantíssimo, que é o anti-escorbuto, que é escorbuto, é uma doença que ataca a parte oral, perda de dentes
é chamado mal do marujo dos marinheiros. Vitamina B7, também chamada H, que é a biotina, prefiro chamar esses nomes. Ela regula somente metabolismo e síntese proteica. Metabolismo, inclusive, regula também a questão de sais, várias coisas no corpo do ser humano. Eu deixei por último a B3, que esse pessoal também tem chamado de PP, é a niacina, por conta da quantidade de coisa. Uma coisa interessante, ela controla a questão do colesterol. Colesterol, lembra, gente, colesterol é importante no corpo dos animais, porém quantidade, vamos imaginar, equilibrada. Colesterol, ele é extremamente importante, porque ele participa da fabricação, da produção de vários hormônios. Isso acontece. Estimula o sistema nervoso central, a quantidade de coisa que essa vitamina faz. Sistema imunológico. E vamos imaginar, a carência dessa vitamina pode colocar o cidadão, o ser humano, em situação de pelária. O que é a pelária? Também chamada doenças dos 3D, mas quanto a gente vê esses 3Ds? Demência, diarreia e dermatite. Demência é esquecimento. A diarreia é problema intestinal. Dermatite é a inflamação da pele. Muitos, quando tem esse sufixo it, quer dizer inflamação, está ligado ao corpo. Porém, as três coisas juntas não são observadas, ou seja, as três patologias, três doenças. Minerais, o que é encontrado nos meses? Cálcio, fósforo, enxofre, potássio, cloro, ferro, manganês, cobre, sílica e sódio. Várias importâncias: cálcio nos ossos, nos dentes, fósforo na formação da questão de os ácidos nucleicos, entre outros, enxofre nas enzimas, potássio e sódio na questão da contração muscular, transmissão nervosa, o ferro na hemoglobina, manganês somente nas enzimas, cobre, sílica especificamente mais em enzimas, aminoácidos encontrados no mel. Leucina, lembra, são 20 aminoácidos que existem, forma todas as proteínas de todos os seres vivos. Leucina, isoleucina, histidina, alanina, fenilalanina e glicina. Esses aminoácidos, tem uma discussão aí sobre a histidina, mas ela não diz que ela produz o corpo humano, mas quem produz são bactérias. Isso é o corpo humano. Algumas dos aminoácidos eles são, e aqui eu vou deixar uma sequência já para a gente ver, que são a estrutura básica de um aminoácido, na verdade, depois a proteína, a estrutura da proteína, a hemoglobina, a estrutura de uma proteína, inclusive, quaternária, que tem as proteínas primária, secundária, terciária e quaternária, está relacionado ao tamanho, à fita. E a hemoglobina é uma proteína de alto peso molecular. Mas voltando ainda à questão dos aminoácidos, para ficar bem claro. Desses, a gente pode dizer que existe 4 que são essenciais que o nosso corpo não sintetiza. Que é a leucina, isoleucina, a fenilalanina e a histidina. A histidina tem aquela discussão. Essa aminoácidos que está nas proteínas, que são essenciais, a lisina, metionina, treonina, triptofano e valina. Aspecto físico-químico do mel, vou já mostrar para vocês. O sabor é sempre ácido, com uma certa acidez. A umidade, quantidade de água é de 20% até 24%, vai variar muito. Viscosidade, no escoamento a gente vê aquela questão de ficar, vamos imaginar, retido uma parte nas paredes, vou tratar dessa maneira, interna do recipiente. Se jogar no chão também tem esse aspecto. O que ainda encontramos no mel? A acidez. O teor de acidez dos néctares deve-se ao quê? Ácido glicônico, ácido succínico, ácido málico, ácido acético, ácido fórmico, isso vem por causa da formiga, ou metanóico, ácido fólico e ácido butírico. O ácido butírico é comum em laticínios, tá? O teor de cinza dos mel, gente, não pode passar de 1,2% total, que é cinza, sais. Os mel também eles podem ser classificados, que é encontrado a hidroximetilfurfural. Nome difícil, sim. Tem a abreviação HMF. O teor é até de 60 miligramas, guarda isso,
Vamos entender esses valores. O que é isso? 1 grama tem 1000 miligramas. Portanto, num litro de mel, 1 litro tem 1000 gramas. Então, o grama tem 1000 miligramas. Então, no litro total só pode ser aceito até 60 miligramas. Ou seja, milésima parte de 1 grama, 60 de um milésimo, ou seja, que é 1 grama, nem 1 quilo de mel. Se passar disso, tem sim problema com esse mel. Algumas propriedades importantes, aí eu chamo a atenção, é um antimicrobiano, sim, principalmente bactericida, os MEIs, inibe o crescimento de muitos micro-organismos, fato. É o anti-inflamatório, minimiza inflamação, tá lá, inflamação no corpo, qualquer parte interna e externa. Cicatrizante também tem papel cicatrizante, que tem própolis. Só que não vai usar mel numa lesão, principalmente na parte, fazer uma aplicação tópica, ou seja, local, ou seja, uso tópico. Também é um imunoestimulante. Então, o que eu chamo a atenção nisso aqui? Não vai tomar mel como medicamento, isso é charlatanismo. Charlatanismo, pessoas fazem. Eu tenho aqui mel, vou mostrar algumas embalagens para vocês. Essa é uma embalagem que vem de fábrica, chamada bisnaga. O valor dela é equivalente a meio quilo. Por quê? Porque os médicos vão ter várias coisas diferentes, que é importante salientar isso. Vai ter peso diferente, por quantidade de massa, por volume. Isso vai variar um pouco. Vai variar algumas gramas para mais ou para menos no volume. Também outros MEIs já mais antigos da africanizada. Esse aqui é do Florado 2021, ele está bastante escuro, principalmente por causa do ferro. Tem outros também. É oxidação? Provavelmente. Esse aqui é de 2019, fevereiro de 2019. Você vê essas embalagens aqui, como elas estão. Eu tenho outros MEIs aqui, mais novos. Eu tenho esse aqui, que eu ganhei. Esse aqui é coleta 2018, já está bastante escuro, nem parece mel de abelha indígenas. É de Jandaí, eu ganhei lá no Rio Grande do Norte. Tá? E isso foi do Paulo. Ele deu esse mel, Lagoa de Pedras, foi tirado no dia 3 de outubro de 2019, eu ganhei em 2020. Eu tenho mel aqui, que eu consumo aqui, eu boto no plástico, é mais antigo, mel da Mandaçaia. Eu tenho aqui, o colega pediu, aqui eu vou fazer uma avaliação. O mel da Mandaçaia tem, eu acho que em torno de uns 400, disso, eu não sei qual a medida aqui, porque ele tirou aqui o rótulo, mas diz certamente está no vidro. Um detalhe interessante, o vidro a gente sabe que é um material talvez mais difícil, a não ser que ele venha estar com alguma coisa dentro e tudo. Tem que ter o cuidado da embalagem, se for bem higienizada, ele tem maior dificuldade do que eu vou pegar isso aqui. Isso aqui é um derivado do petróleo, isso é derivado do petróleo, esse é derivado do petróleo, para a gente ter uma ideia. Também derivado do petróleo, que é PVC. Esse material ele pode sim, de fato, comprometer com o tempo, ao longo do tempo, a questão do armazenamento, pode soltar algumas substâncias que não seja mais nada desejável para a nossa saúde, ou seja, que vá contra a nossa saúde. Porém, todavia, etc., a gente tem que lembrar que o mundo, atualmente, o mundo todo utiliza embalagem que é de derivado do petróleo. Os plásticos no início, lá na descoberta do século ainda XVIII, início do século XIX, era feito de planta, retirado de planta. Hoje estão fazendo plástico, a Embrapa está produzindo plástico de casca de banana. Mas esse processo de industrialização, será que também não altera muito as moléculas? Pensar nessa questão toda. Eu mesmo consumo tranquilamente, tem que ter cuidado, tem, é recomendação. E outra coisa, o mel. Mel que cristaliza é mel, que não cristaliza não é mel. O mel cristaliza, inclusive em aves, até no campo, principalmente quando esfria um pouco, dentro dos favos. Eu já encontrei isso, não foi faz muito tempo, isso faz mais de 40 anos. Eu estava tirando numa catingueira, uma planta da caatinga, tirando machado de fogo, usando fumaça. E quando eu cortei, abri, o mel isso foi em 1976, no tronco de uma catingueira, o mel estava cristalizado no favo. Achei engraçado, levei aquilo para casa, ele levou e tudo, nem todo estava cristalizado não. Então o mel cristaliza, e mel tem características próprias, dependendo das floradas. Mel cristaliza porque
Algumas floradas, como por exemplo marmeleiro, cristaliza muito fácil, mas tem uma planta que não é nossa, que essa abelha acaba visitando, que o mel cristaliza mais, que é o caso da algaroba. Também quando eu tirava mel, eu encontrei na cupira mel cristalizado, que é um pouco difícil, porque o cupim estava bastante degradado, e aí teve interferência externa de temperatura, também o mel cristalizou. E eu já agei também no munduri muito comum no chão, na terra do mel, Morelândia, tirando o munduri, dentro de uma estaca, que o cara estava de mancha na seca, encontrou a estaca enfiada na areia muito fria, e aí os potes que estavam mais próximos da terra, da areia fria, também cristalizou. Mas não peguei, não fazia vídeo no canal, então fique bem claro isso. E isso é mais ou menos a composição do mel, que sirva para vocês entender como que é o mel e o que a gente pode fazer com o mel e os cuidados que a gente deve ter. Em tudo, no armazenamento, desde a colheita, na criação das abelhas e também no consumo. Seria interessante que as pessoas consumissem mais mel, mas o fato é que a gente sabe, a maioria não consome mel. Eu mesmo consumo muito mel, mas no geral, os brasileiros consomem consumo per capita anual é 60 gramas por pessoa. Essa é a realidade. E a gente fez por aqui. Qualquer outro questionamento, fico à vontade para vocês questionarem à vontade. Tá bom?